Hoje sextou, hein? Hoje é dia para comemorar muito. Ó, já tô aqui com a minha mimosa. Mimosa, para quem não sabe, é champanhe com suco de laranja. É a proporção, você escolhe a que você quiser. Ó. Falei, hein? Tava falando fazer há 4 anos. A hora do Bolsonaro chegaria. Chegou, começou a inelegibilidade. É o primeiro passo. Próximo passo é papuda. Hoje o Brasil inteiro está em festa porque Bolsonaro foi condenado pelo Tribunal Superior Eleitoral por abuso de poder econômico e abuso de poder político. Ele usou as funções dele para atacar a democracia, atacar as urnas eletrônicas, e ele está inelegível até 2030, ou seja, por mais 8 anos, 7 agora, né? Não teremos Bolsonaro em nenhuma eleição, ou seja, é o final da carreira política dele. Vai piorar a situação dele assim que for preso, mas ele está tentando de tudo para não ser. Ontem, na véspera do julgamento, Bolsonaro implorou misericórdia ao Alexandre de Moraes. Bolsonaro disse, eu vou mostrar aqui a frase que disse o Bolsonaro pra gente dar risada. Espero que Deus toque o coração de Alexandre de Moraes no julgamento do TSE. Começou a apelar para Deus. Deus tinha que tocar. Pois bem, Deus tocou mesmo, que o Alexandre de Moraes, olha, bateu forte no Bolsonaro. Estabelecer uma jurisprudência, já tinha sido estabelecida em 2021, foi um pouco ampliada agora no julgamento do Bolsonaro. Essa mesma jurisprudência vai ser usada para caçar vários outros bolsonaristas. Tem bolsonaristas aí, deputados, parlamentares, que estão em pânico porque sabem que vão perder seus mandatos, sabem que vão acabar presos. Pois bem, esse pessoal falava tanto de ficar fechado com o Bolsonaro, a lei da atração funcionou para eles. Ficaram todos fechados com o Bolsonaro numa jaula muito em breve. E logo depois da sentença contra o Bolsonaro, ele deu uma entrevista em que mostrou o pânico dele. Pânico total. Ele sabe que vai ser preso. Ele se comparou, não é a primeira nem a segunda vez, ele se comparou a Jeanine Áñez. Jeanine Áñez é a ex-presidente da Bolívia, ex-ditadora da Bolívia. Em 2019, tivemos eleições na Bolívia. O presidente Evo Morales ganhou no primeiro turno. Aí a OEA, que é a agência de golpes dos Estados Unidos, falou que não, que teve problema nas eleições, que podia ter tido fraude nas eleições da Bolívia, e aí a dúvida era se o Evo Morales tinha ganho no primeiro turno ou não, tinha ali 0,01% de diferença para ele ganhar no primeiro turno. Usaram isso para anular as eleições com todo o apoio dos Estados Unidos. E aí a Jeanine Áñez deu um golpe militar e foi proclamada ditadora ali, presidente da Bolívia. Bolsonaro é extremamente fã dela, só que a Jeanine Áñez está presa. Foi presa 2 anos depois por golpe de Estado. Inclusive, ela foi presa, ela estava escondida dentro de uma cama box, né? Já eu te mostro a foto. E o Bolsonaro falou sobre ela na entrevista que deu. Vou te mostrar aqui um trecho do Bolsonaro falando. E aí depois eu contextualizo com você. Enquanto eu seleciono aqui, eu peço que você se inscreva aqui embaixo, botão inscrever no Plantão Brasil. O YouTube, para muita gente, não está aparecendo o botão de curtir. Aparece ali o número de curtidas no vídeo embaixo, mas não aparece curtir. Para você aparece o botão de curtir, tenta aí curtir o vídeo e ver se você consegue. Mostrar aqui o trecho do vídeo do Bolsonaro. Desculpa mostrar bandido condenado, oficialmente condenado na sua tela, mas é bom aí pra gente dar risada nessa sexta-feira. Vamos lá. O que fizeram na Bolívia? Prenderam a senhora Jeanine Áñez, que assumiu a cadeira deixada pelo presidente lá atrás, Evo Morales, até fugiu para a Argentina. Depois, quando a turma do Evo retomou a política na Bolívia, o que fizeram com a Jeanine Áñez? Aprenderam com a acusação. Abuso, atos antidemocráticos. São alguma coisa natural no ouvido do povo brasileiro? Atos antidemocráticos. Qual foi o ato antidemocrático dela? Segundo o pessoal que voltou ao poder, né, quando a Jeanine não disputou a eleição, mas a oposição ganhou, porque ela devia, tão logo assumiu o mandato lá atrás pela vacância, tivesse algum tempo depois, poucos meses, convocado eleições gerais. Estamos no caminho da ditadura, quer dizer, o caminho está bastante... Ele começa a falar, aí começa um show de fake news, então já corta o vídeo logo. Que ele começa a falar que é ditadura, que o TSE não deixou ele fazer a campanha dele direito, choramingar. Pois bem, ele fala o nome dela, pronuncia da maneira como os americanos ensinaram, Jeanine Áñez. O nome dela é Jeanine Áñez.
Essa aqui eu vou te mostrar, o Bolsonaro adorava ela, talvez porque ela realmente, como ele falou, ela não ganhou eleição nenhuma. Ela foi, olha só, quem a condecorou foi o Exército. Aqui, ó, militares, aqui da Marinha, do Exército, colocaram nela a faixa presidencial. E aí depois, ela aqui, ó, ela estava dentro de uma cama box, né? Foram lá prendê-la, cadê ela? Cadê ela? Abre a cama, abriram a cama, tava lá, a covardona, ó. A covardona, durante o golpe de Estado dela, centenas de pessoas morreram. O exército estuprou e matou pessoas. Na ditadura, em 2019, viu? Ditadura, para ver que a central de golpes dos Estados Unidos está afiada. Aí faz pouco tempo. Teve golpe agora no Peru, esse ano. Então faz poucos meses aí. Pois bem, o Bolsonaro, que via a Jeanine Áñez como uma ídola aí, tá apavorado. Aí ele diz, qual foi o ato antidemocrático dela? Ela literalmente cancelou uma eleição que foi válida, e aí depois ela deu um golpe de Estado. Qual foi o ato antidemocrático? E qual foi o ato antidemocrático do Bolsonaro? Todo mundo sabe, a não ser quem estava em Marte no dia 8 de janeiro. Pois bem, então agora ele tá com medo, ele tá... olha, ele tá mudando entre uma pessoa que se descontrola e fala bravo, você vê que ele tá aí no tom bravo dele e tal, e logo depois ele dá uma entrevista em que ele mais calminho. Então ontem ele estava calminho, hoje está bravo. Ontem ele estava um pouquinho mais bravo, 3, 4 dias atrás estava calminho. Então tá ali o Bolsonaro bipolar agora. Já vai ser bipolar na papuda. O que vai acontecer é o seguinte, de agora em diante. O Bolsonaro pode recorrer ao STF. Vai recorrer ao STF, ele tem ali uma chance de que caia como relator o Cássio Nunes ou o André Mendonça, que eles podem pelo menos escolher quando pautar ou alguma coisa assim. Mas, de qualquer maneira, ele vai levar um 8-2 no STF. É isso que vai acontecer, se é que não leva um 9-1 ou um 10-0. E aí, pronto, estará consumada a sua inelegibilidade, não tem como reverter. Vários ministros do STF foram ouvidos aí por reportagens do Globo, do Metrópolis, do UOL, e falaram aí, para desespero dos jornalistas desses veículos, falaram o seguinte, olha, a chance do Bolsonaro reverter aí a inelegibilidade dele é 0. Então esqueça Bolsonaro na política. A Globo News e o jornal O Globo, que não são bobos, já começaram, mas olha, foi 2 minutos depois da Carmen Lúcia, ela ainda estava votando. Carmen Lúcia falou no voto dela, ela começou a votar a Carmen Lúcia, depois de 10 minutos, se você não assistiu, te conto. Depois de 10 minutos do voto dela, ela falou, acompanho o relator, e explico por quê. Quando ela fala acompanho o relator, é o seguinte, votei com ele. O relator votou para tornar o Bolsonaro inelegível e para absolver o Braga Neto, porque o Braga Neto não participou da confecção lá da live lá, da reunião do Bolsonaro, do monólogo do Bolsonaro com embaixadores. Tá. Quando ela falou isso, ela continuou votando, mas deu 2 minutos. Saiu matéria no Globo dizendo, Tarcísio é o nome da direita. Mas olha, aí a Globo News esperou pelo menos acabar de votar Carmen Lúcia, aí votou o Cássio Nunes, mas já começava o debate na Globo News. Quem é o novo aí da direita? É o Zema? É a Michele Bolsonaro? Não, é o Tarcísio de Freitas. Só faltou ali o pessoal do Globo, Merval Pereira, tudo mais, falar, Tarcísio de Freitas é um estadista, grande Tarcísio. Já você verá Tarcísio aí dia sim e dia também dando entrevista na Globo. O que vai acontecer agora com o Tarcísio é o seguinte, quando tiver matéria no Jornal Nacional contra o governo Lula, vão colocar o Tarcísio para comentar. Coisa que já estavam fazendo no começo do ano, mas era uma segurada, uma baixada de bola para esperar pegarem o Bolsonaro. Estão pegando o Bolsonaro? Então vão pouco a pouco começar a promover o Tarcísio como, esse é o cara que antagoniza com o Lula. Para quem não se lembra desse modus operandi, isso aconteceu em 2013, 2014, 2015 e 2016 com Aécio Neves, ok? Então em 2013 eu lembro, Ana Maria Braga ia lá no Mais Você com um colar de tomates para falar que o tomate estava caro no governo Dilma. Lembra disso? Aí no Jornal Nacional falava, o preço do tomate subiu 8%, a inflação, bererê, barará. O Brasil no melhor momento econômico da história, a Globo lá batendo forte. E aí, senador Aécio Neves ia lá e falava 2, 3 minutos no Jornal Nacional. Dia seguinte, mesma coisa acontecia. 2014, a mesma coisa. Aécio perdeu. 2015, quando era qualquer coisa contra Dilma, Lava Jato e tudo mais, Sérgio Moro, microfone para Aécio Neves.
Só parou em 2017, no dia em que o Aécio é quem foi delatado. Aí acabou a carreira política dele, ele submergiu e virou ali um deputado federal do Centrão que está lá fazendo os esquemas pequenos dele. Mas a Globo estava fazendo o marketing dele para se tornar o grande opositor ali, para ser o grande candidato da Globo em 2018. Não deu certo. Agora, 2026, é Tarcísio, mas olha, estão com tudo para que seja Tarcísio, viu? Então, o descarte do Bolsonaro já aconteceu rapidamente. E aí, a própria extrema-direita, você vê alguns parlamentares que sabem que serão presos, eles começaram a choramingar, tudo mais nas redes. Quem quiser, comenta aí que eu mostro num vídeo futuro. Mas não vou mostrar agora não, porque muito bandido num vídeo só. Tá. E aí eles começaram a choramingar porque eles sabem que são os próximos, mas eles também já não defendem o Bolsonaro, não. Eles estão choramingando que foi uma condenação, mas olha, você viu protesto, gente quebrando, quebra-quebra, alguém falando alguma coisa, nada. Normal, que é muita gente em festa, todo mundo que odeia o Bolsonaro em festa, e os bolsominions reclusos ali à sua insignificância. Quer dizer, a bolha bolsonarista é cada vez menor, esse pessoal está migrando para candidatos mais moderados, que se pintam como moderados, mas eu sei, você sabe, e o pessoal que está migrando também sabe que não são. O Tarcísio de Freitas está usando agora o aparato da Polícia Federal para colocar milhares de policiais federais em serviço, são obrigados a ir na Igreja Universal a ficar recebendo lá culto da Igreja Universal, para ver se ele consegue fazer lavagem cerebral no máximo número de policiais militares. Quer dizer, peraí, vai ter uma polícia religiosa agora? O que vai acontecer aí? Você vê onde que isso vai levar. A Globo não vê problema nenhum nisso. Você não vê sair no Jornal Nacional uma denúncia de que policiais militares de São Paulo, ou seja, gente que está em serviço, está recebendo dinheiro público para fazer a segurança pública. Em vez disso, está na igreja e pagando lá dízimo para o pastor e tudo mais. Você fala, peraí, tem coisa errada? Tem. A imprensa fala? Não. Assim como você vê que, por um bom tempo, estavam ali tentando polir o Arthur Lira, depois de tanta denúncia bilionária contra ele, tentando polir o Arthur Lira. Ele começou a ser chamado toda semana na Globo News. Eu vi uma entrevista dele para a Natuzaneri que me deu vergonha. Ele mentia na cara dela e ela calada. Ele até acusou ela de mentirosa, e ela calada. E você vê que deve ter alguém no ponto eletrônico falando, deixa o Arthur Lira falar. Deixa ele falar, ele tem que parecer que é verdade o que ele está falando. Então deixa ele, e ele mentindo, e a jornalista quieta, assim. Em nenhum momento ela fala, Arthur Lira, isso está errado. Não. Por quê? Porque a imprensa agora vai usar a inelegibilidade do Bolsonaro, é por isso que eles estavam tanto a favor disso. Para que agora é outro candidato de direita, para que eles possam tentar enquadrar o Lula e colocar alguém mais palatável para a opinião pública. Porque o que passa na cabeça de toda essa direita que não quer um governo que vai melhorar o Brasil, que é o governo Lula, é o seguinte, a gente aceita aí o Lula por enquanto, mas é melhor alguém que dá para a gente controlar, que seja moderado, que como o governador de São Paulo provou que dá para enquadrá-lo na questão econômica, em algumas questões aí, e esse aí ele é mais palatável para o público bolsonarista e para o público moderado. Então os bolsonaristas votam nele, aquele 1,8% que o Lula ganhou a eleição, se não fosse o Bolsonaro, se fosse um Tarcísio, um cara moderado, talvez o Lula não ganhasse, provavelmente não ganharia. Então vamos começar a fabricar esse cara para 2026. É isso que está acontecendo nesse exato momento. Não deixaram nem o corpo do Bolsonaro esfriar e os urubus já estão lá vendo quem é o próximo. Enquanto, comenta você aí, eu vou aqui comemorar, porque, olha, eu tava vendo hoje uns vídeos antigos do Plantão Brasil, já vou te mostrar, não sei se dá pra ver aí, 4 anos atrás eu já tinha feito a montagem dos irmãos Bolsonaro, dos filhos dele na cadeia, e já tava assim, o título, esse protesto do Bolsonaro. Com medo da prisão, na época eu usava óculos, com medo da prisão, Bolsonaro convoca gado para protestar. Isso foi em abril de 2019. Abril de 2019, eu já estava falando que o Bolsonaro ia ser preso. Eu já falava, gente, ele vai acabar preso. O Bolsonaro vai perder a eleição, se não cair antes. Se ele conseguir se segurar, ele vai até a eleição. Ele perde a eleição e ele será preso. E, na época, eu falava, olha, o Lula não vai ser solto tão cedo, mas será solto antes do que imaginamos. Isso era abril de 2019. Veja,
Passaram 4 anos, difíceis 4 anos, hein? Mas aí os últimos meses tá tudo indo de vento em popa e tá acontecendo pouco a pouco. Então eu digo calma, viu? Muita calma. Eu vejo o pessoal falando, Thiago, nunca acontece nada com esses bandidos, eu quero ver eles serem presos e tudo mais. Calma. Vai chegar a hora vai chegar. Enquanto isso, ó, comemoremos aqui, eu comemoro daqui, você comemora daí, mas juntos nós aqui, em coração, em alma, estamos todos juntos, ó. Falou.